Fala rapaziada, beleza? Cara, então, hoje vou fazer um vídeo aqui que vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer, tá? Como se fosse um guia de compras, certo? Porque pensando naquela questão aí que eu falei em outros vídeos, pensando no perfil de cada pessoa, né? Qual seria o carro ideal, tá? Então, eu vou começar fazendo um vídeo voltado para quem quer comprar um carro, tá? O primeiro carro, tá? De um jovem aí entusiasta. Então, um jovem que quer um carro, que gosta desse mundo automotivo, gosta de mexer em carro, né? Gosta de andar mais rápido, né? Ou que de repente quer um carro para fazer um projeto, entendeu? Então, pensando nesse perfil, eu vejo o seguinte: eu procuraria, no caso, nesse perfil, um carro pequeno, tá? Leve, de manutenção fácil, tá? E com o maior motor possível, tá? Então, ficaria nessa opção, beleza? E eu vou falar dentro dessas opções, né? Eu vou falar também em faixas de preço, tá? Por quê? Se você pode ser um jovem entusiasta com um orçamento para comprar seu primeiro carro, por exemplo, de 15 mil reais, tá? Você pode ser um jovem entusiasta que está querendo comprar um carro e tem um orçamento de 25 mil. Você pode ser um jovem entusiasta que tem uma condição melhor com um orçamento de 50 mil. E você pode ser um jovem entusiasta com um orçamento melhor ainda de 75 mil, tá? Então, eu vou colocar dentro dessas faixas, tá? Até 15 mil, até 25 mil, até 50 mil e até 75 mil, tá? Então, vamos começar falando para aquele jovem entusiasta que tem um orçamento até 15 mil. Quando eu falo jovem entusiasta, eu penso numa pessoa que não tem filhos, tá? Então não precisa ter uma capacidade de passageiros enorme, tá? Eu penso, se o cara é entusiasta, ele gosta de acelerar. Se ele gosta de acelerar, eu acho que a melhor opção seria um carro leve com motor grande, tá? Até 15 mil reais, o que a gente conseguiria adquirir com essas características, né? Que atenderia essas características, tá? E aí também pensando num projeto futuro, pensando num carro de manutenção que não tenha manutenção tão cara, né? Que se a gente está falando de um orçamento de 15 mil reais, a gente não pode considerar uma manutenção cara, certo? Então, nesse valor, a minha recomendação seria toda a linha quadrada, tá? Motor AP, tá? Que é um motor que você tem uma infinidade de peças para você mexer no carro, tem um desempenho relativamente interessante. Então, se você pegar uma Saveiro, por exemplo, com motor 1.8, um Gol quadrado com motor 1.8 ou 2.0, um Voyage com motor 1.8 ou do motor 2.0, você tem ali em torno de 90 a 100 cavalos, que já é um desempenho relativamente interessante. Então você pode pensar ali, de repente, colocar um kit turbo, rodar com uma pressão baixinha, ou montar um projetinho aspirado, alguma coisa do tipo, tá? Mas essa linha quadrada, você consegue bons carros nos valores de 7.500 a 15 mil. Você até consegue carros mais baratos que isso, mas tem que ver se não tem muita coisa para fazer, tá? Esse é o maior risco. Então, primeira recomendação, toda a linha quadrada, tá? Saveiro, Paraty, Voyage, Gol quadrado. Seria uma recomendação. Saindo da Volkswagen, partindo para o Chevrolet, nessa faixa de preço,
eu procuraria por um Astra do modelo antigo, tá? Com motor 1.8 ou 2.0, tá? Aí pode ser o Astra Sedan ou o Astra Hatch, tá? Eu procuraria, por exemplo, por um Corsa com motor 1.8, se eu não me engano é aquele Max, que é o Corsa C, tipo a Ray do Murta, mas já com motor 1.8. Cara, esse carro original, ele tem um desempenho bem interessante, tá? Bem legal, então seria um carrinho aí bacana para você adquirir para um projetinho, tá? Se você for um pouquinho antes, o Corsa de geração anterior com motor 1.6 também tem um desempenho interessante. Se você der uma mexidinha nele ali, já ganha uns cavalinhos, já fica legal, é um carro leve, tá? Nesse valor, você consegue também na Chevrolet, por exemplo, um Cadete, tá? Ou uma Ipanema com motor 1.8 ou motor 2.0, tá? Você também consegue até 15 mil reais, beleza? Saindo um pouquinho agora da Chevrolet, você consegue também nesse valor, na Fiat, por exemplo, você consegue um Fiat Palio com motor 1.8, que é o mesmo motor do Corsa 1.8, tá? Então é um motor interessante, tá? É um carro leve, alguns cavalinhos aí, dá para você começar uma brincadeira ou pensar até num projetinho, alguma coisa do tipo, tá? Então na Fiat você consegue isso. Já na Ford, e aí esses carros que eu vou mencionar tem que tomar cuidado só com a questão de manutenção. Na Ford você consegue nesse valor a Courier com motor 1.6, então um projetinho interessante. Por ser picape, ela não é tão pesada, tá? Com motor 1.6 dá um desempenhozinho legal, então você conseguiria pegar uma Courier 1.6. Você consegue na Ford ainda pegar um Focus 2.0 16 válvulas, aquele primeiro modelinho do Focus, tá? Com câmbio manual, é interessante, mas é um carro que já tem uma manutenção um pouco mais cara. Então se você tem um orçamento de 15 prata, você deve pagar umas 15 prata nesse carro, bem rodado, e aí quando for fazer manutenção o negócio pode ficar muito oneroso, tá? Mas você consegue nesse valor também pegar, tá? E, cara, se você procurar, tem várias lasanhas também que nesse valor você consegue pegar. Mas aí as lasanhas tem que tomar cuidado com a questão de manutenção. Então assim, até Subaru você vê anunciado nesse valor, entendeu? Tem Peugeot, por exemplo, do 307 com motor 2.0, câmbio manual, que você também consegue pegar nesse valor. Só que aí tem que tomar cuidado com a manutenção. Tem o Vectra de primeira geração com motor 2.0, GLS, mas no câmbio manual, que você também consegue pegar nesse valor, mas tem que tomar cuidado com manutenção, tá? Tem Peugeot 206 1.6, eu não iria nesse, tá? Então tem algumas lasanhas que você também consegue a 15 mil, tá? Você também consegue, por exemplo, voltando lá nos Volkswagen, o Santana 2.0, tá? Ou 1.8 com câmbio manual, tá? Ali do ano de 2002, 2004, 2003 mais ou menos, nesse valor que você consegue. Tem alguns carros que você consegue até mais novos, tá? Mas aí tem problema de documento e tudo. Então assim, tudo vai da disponibilidade que você tem. Com um orçamento de 15 mil, o que eu faria, né? Que eu não sou jovem, mas eu tenho os gostos e meu perfil é parecido, tá? Por quê? Porque eu não tenho orçamento alto para comprar carro. E eu sou entusiasta, então eu me identifico aqui com esse perfil, entendeu? Mas o que eu faria? Eu iria de
um Volkswagen da linha quadrada com motor 2.0. Eu procuraria um Volkswagen da linha quadrada com motor 2.0. Qualquer um deles, mesmo que sendo um swap, alguma coisa do tipo, tá? Gol, Saveiro, Paraty ou Voyage, eu daria preferência para o Golzinho quadrado ou para Saveiro, tá? Com motor 2.0, a pior das hipóteses, motor 1.8. Então é isso, rapaziada. Até 15 mil reais para o jovem entusiasta é isso que eu recomendo, tá? Tem essas recomendações que eu fiz, mas eu ficaria na linha quadrada com motor de preferência 2.0, beleza? Então, rapaziada, passamos ao orçamento de 25 mil reais. Aí a coisa começa a melhorar um pouquinho, tá? Com 25 mil reais, tem várias opções de carro que você pode ter. Você já consegue, por exemplo, pegar um Focus 2.0 da geração posterior daquele que eu falei antes, tá? Muito cuidado com esse carro por conta de manutenção. A manutenção dele é cara, tá? Com o valor de 25 mil reais, você já consegue pegar a Corolla daquele modelo, é o Brad Pitt, tá? Do iniciozinho dele, motor 1.8, câmbio manual. Também tem a questão da manutenção, um carro que a gente sabe que não dá muita manutenção, mas se der manutenção pode ter peça aí muito cara. Então você comprometer todo o seu orçamento de 25 mil num carro desse eu não recomendaria, tá? E com 25 mil começa a aparecer algumas lasanhas, né? Que eu acho que você tem que correr delas. Por exemplo, tem o Vectra Elite que você consegue nesse valor com câmbio automático. Corre, tá? Porque dá um problema nesse câmbio automático, aí, meu irmão, você vai ver o que é problema na sua vida. A menos que você tenha pouco problema na sua vida. E se você quiser embarcar numa parada dessa, é contigo mesmo, tá? Você consegue o Vectra também com motor 2.0, câmbio manual, mas eu acho o motor 2.0 muito pouco para o peso, né, para o sedã que é o Vectra, tá? Nesse valor, por incrível que pareça, você acha a Zera, mas é aquele negócio, se der um BO, meu irmão, segura que a Pemba é deste tamanho e ela entra com areia, entendeu? Tá? Então não recomendo, tá? Você consegue Jetta, tá? Daquele 5 cilindros, né? Que é um modelo maravilhoso. Agora, Tiptronic, tá? Às vezes recuperado de leilão. Mesmo que você conheça a procedência desse carro, toma cuidado, você pode embarcar numa furadaça, tá? Obviamente, com esse orçamento, você engloba todos aqueles carros do orçamento anterior, podendo mexer neles, investir o dinheiro em preparação ou qualquer coisa que seja, tá? Mas eu tô falando dos carros assim mais ou menos de 25 mil. Outro carro que estaria aí junto com o Corolla na questão de recomendação com ressalvas é o Megane, daquele modelo perua, que é linda, 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 tá? De preferência com câmbio manual, motor 2.0. Agora, também entra nessa questão aí de você pode precisar de uma peça e se ferrar feio com isso, tá? Nesse valor de 25 mil você consegue, por exemplo, também um Bravo com motor 1.8, aí câmbio manual, tá? Dualogic de jeito nenhum eu recomendaria uma bomba dessa, certo? É um carrinho que é um Fiat, eu tenho minhas ressalvas quanto ao Fiat, tá? Mas é um carrinho que o pessoal fala que é valente, esse motor 1.8 com câmbio manual orna bem, tá? Tem que tomar cuidado com a questão de manutenção também, porque tem muita peça cara desse carro, dependendo do azar que você dê, tá? Então assim, acho que de lasanha chega, né? Vamos falar assim das escolhas mais racionais até 25 mil reais, tá? A minha escolha nesse orçamento de 25 mil reais... vamos às escolhas racionais então. Você encontra com 25 mil, você pega, por exemplo, o Polo, daquela geração de 4 faróizinhos redondinhos, tá? Com motor 1.8, ou motor 1.6, câmbio manual. É um carro de manutenção relativamente fácil. Talvez você tenha dificuldade em achar peça de lanternagem, né? De lataria, faróis, etc, tá?
Nesse valor você também consegue o Punto, e aí eu só recomendo com motor 1.8, câmbio manual, mas aí tem que ficar de olho também se o carro foi feita a manutenção direitinho, como é que está o estado do carro, tudo isso, tá? Você consegue nesse valor de 25 mil, a linha Volkswagen, né, de modo geral, Gol, Saveiro e tal, eu só recomendaria qualquer desses carros com motor 1.8, pensando no jovem entusiasta, tá? Aí seria a geração 3 e 4, aí você conseguiria nessa faixa de valor, tá? E eu, né, na minha escolha, nesse valor de 25 mil reais, eu escolheria um Astra Hatch, daquela versão que chamam de cara de trem, né, já. Um Astra Hatch com motor 2.0 e câmbio manual. Eu procuraria esse carro especificamente se meu orçamento fosse de 25 mil reais. Tá? É um carro que ainda tem peça disponível no mercado, é um carro que a maioria das peças não é cara para você fazer manutenção, é um motor confiável, câmbio direitinho, você dá um pelinho ali, você consegue extrair aí alguns cavalinhos desse motor, tá? É um carro que aguenta o tranco, é um bom carro, né? Então a minha recomendação até 25 mil reais seria um Astra Hatch com motor 2.0 nesse modelo cara de trem, tá? Elegância, esses, se eu não me engano é o Elegância que você conseguiria dali do ano de 2006, 2007, se eu não me engano, que começou, né? Do ano de 2007, 2008 você consegue mais ou menos nesse valor. Então até 25 mil reais seria essa a minha recomendação, beleza? Então, terceiro orçamento aí, carros até 50 mil, tá? Eu particularmente compraria um do orçamento de 25 e gastaria os outros 25 em upgrade. Mas eu vou falar aqui de carros de valor aproximado aí a 50 mil. Lembrando que você pode ter vários modelos ali na faixa dos 30, 35 mil, pegar o restante do dinheiro e colocar no carro, tá? Então na faixa de 30, 35 mil por exemplo, você tem o Sonic. Eu tenho o Sonic, o meu é LTZ automático, não recomendo, tá? Se for, gosta do Sonic, gosta do visual dele, quer pegar um Sonic, pega um LTZ câmbio manual, tá? Se você achar um LTZ com câmbio manual, vai nele. Se não achar um LTZ com câmbio manual, vai no LT com câmbio manual, tá? Esse câmbio automático, 6T30, eu nunca tive problema com ele, mas eu sei que é um câmbio que dá bastante problema, tá? Vamos falar com toda sinceridade então. O carro que eu tenho, eu não recomendo, certo? Beleza. Nessa faixa de 50 mil, você consegue vários sedãs, por exemplo, que tem um motorzinho interessante, nada assim de desempenho extraordinário, mas você consegue bom desempenho. Por exemplo, Corolla 2.0. E aí eu recomendo sempre com câmbio manual, que a chance de dar problema é muito menor, tá? Você consegue Civic com motor 2.0. Você consegue Cruze com motor 1.8. Você consegue Mini Cooper rodado com motor 1.6 16 válvulas, tá? Se for falar de lasanha, nessa faixa de preço, eu escolheria um carro que por muito pouco eu não comprei, tá? Eu falo de lasanha porque é aquele carro que, primeiro, você não vai ver vários dele na rua. Segundo, não vai ser fácil de manter, tá? Então até 50 mil reais, pensando em lasanha, eu teria um Mercedes CLC 200, que é aquele coupezinho de 2 portas da Mercedes, que chegou até a ser fabricado no Brasil, eu acho, mas durou pouquíssimo. Tem um lanternão grande. Cara, esse carro é maneiríssimo e ele é muito maneiro de dirigir. Tem um motor, acho que é 1.8 Supercharger, se eu não me engano, ele é compressor. O carro é muito legal, cara, mas, cara, se imagina, quebra alguma coisa, estourou a bomba d'água, por exemplo. Cara, eu até tava conversando outro dia com o Lula, tá? Da Bailula, né? Ele é meu cliente, ele esteve outro dia aqui, eu tava conversando com ele.
Ele adora os BMWs, ele tem uma 330 e ele tem uma 535, se eu não me engano, ou uma 525, ele agora pegou uma 535, um negócio desse. Mas ele tinha uma série 5 aí, do modelo mais antigo, e ele pegou uma outra série 5 agora que tá com as rodonas área 22, tô até para ver esse carro aí, vou perguntar para ele se ele não quer fazer uma gravação, tá? Mas eu tava conversando com ele, ele falou, cara, depende muito, né? Se você for comprar na internet, às vezes você acha uma peça aí de 1.500, 2.000, 2.500 reais, e num ferro velho você encontra por 300, 400 reais. Então é tudo uma questão assim. Você é um cara que corre atrás das coisas, você é um cara que tem contato, você é um mecânico. Então vai da realidade de cada um, né? Esse carro, por exemplo, é um carro maneiraço. Cara, por muito pouco, eu digo pra você que por muito pouco eu não comprei esse carro, esse Mercedes CLC. Por muito pouco, eu queria muito tirar uma onda com um carrinho desse, mas foi muito perto mesmo. Eu achei um por 45 mil, o carro tinha 60 mil quilômetros rodados. E o que me desanimou foi o câmbio automático. Eu fiquei com muito medo, né? Fiquei com muito medo de ter um problema com esse carro, então resolvi pegar um carro de um valor um pouquinho menor, que provavelmente daria menos problema, né? E tá bom, tô satisfeito. Mas é isso. De lasanha até 50 mil, Mercedes CLC 200. Eu ia nessa lasanha feliz da vida. Falando de lasanha também, cara, você pode ver também os BMWs. Aí eu iria série 1, por exemplo, né? Tem o 120 que você encontra mais ou menos nesse valor. Câmbio manual, não iria no automático. E é um carrinho de tração traseira, é interessante, tá? Nesse valor você consegue o série 3 também, 320, 2010, 2011. Aí às vezes com câmbio automático não recomendo, se puder ser com câmbio manual melhor. Mas é um carrinho completão, já tem chavinha de cartãozinho, teto solar, maneiraço. Esse carro, o 320, do ano de 2010, tinha um no prédio que eu morava, vendendo também por 48 mil. Também considerei pegar. Fiquei naquela, pego, não pego, pego, não pego. Fiquei com medo, não peguei, tá? Isso falando de lasanha. Se fosse o meu segundo carro, eu teria pego o Mercedes, por exemplo. Mas esse seria um carro único, eu fiquei com muito medo, não peguei. Então, saindo das lasanhas, falando das escolhas racionais até 50 mil, tem muita coisa que você pode considerar do valor de 25 mil até 50 mil, tá? Eu tô pegando os carros assim mais próximos de 50. Se você quiser segurança, aí você pega um carro bem mais novo, lá 2018, 2019 até, você consegue, né? De uma categoria tipo hatch compacto. Aí vou te dar um exemplo do Hyundai HB20 com motor 1.6 câmbio manual, que é um carrinho que tem um desempenho interessante, tá? Você dá uma mexidinha nele ali, já dá para fazer uma brincadeira. Então seria uma opção racional, bem mais nova, tá? Se você for considerar uma escolha racional de um carro um pouquinho mais usado, aí você tem, por exemplo, o Honda Civic, aí você encontra ele com motor 1.8 ou 2.0, câmbio manual, obviamente, preferência, tá? Você tem o Corolla também com motor 1.8 ou 2.0, de preferência com câmbio manual, tá? De escolha racional, né? Para você procurar não ter problema, tá? Nessa faixa de valor, aí você tem vários carros que você consegue. Por exemplo, lá do ano de 2011, você consegue, por exemplo, um A3 com motor 2.0, mas aí câmbio automático. Cuidado, tá? Pode ter problema. Então um carro lá de 2012 para 50 mil tem chance de dar problema. Cada um sabe o tamanho das suas bolas, certo? Cada um tem que saber até onde pode ir. O A3 é um carraço. O motor 2.0, ó, lindo, anda muito, mas não sei se é uma boa opção. Então tem que tomar cuidado. Mas você tem essa opção aí do A3, por exemplo. Você consegue Honda Civic com motor 2.0, câmbio automático, Corolla Altis, tá? Do modelo posterior ao Brad Pitt, câmbio automático completaço nesse valor você consegue. Tem o Jetta também que você consegue, mas aí já com câmbio automático, 2.0 turbo, mas aí com câmbio automático. Entendeu? Tiptronic. É meio complicado eu recomendar isso, né? Mas você consegue, tá? O Jetta, por exemplo, um motorzinho de 211 cavalos. Já dá para fazer uma brincadeira bacana. Agora, você pode tomar na bunda, né?
Quebrou uma peça mais cara, alguma coisa, pode inviabilizar. Então não comprometa todo o seu orçamento no valor do carro, tá? Até porque esse valor, cara, você consegue, por exemplo, Tiguan com esse motor 2.0 turbo também, câmbio tipo e-tronic, lá do ano de 2010. Mas é aquele negócio, você vai comprometer todo o seu orçamento num carro desse e se quebrar, entendeu? Com 50 mil, aí você consegue mais novo, saiu de linha agora, desvalorizou, de repente é uma boa compra agora. O Lancer 2.0 com câmbio manual, esquece câmbio automático, automático é CVT, eu tenho um vídeo dele aí, a gente sentando pau nele na BR-040, ele dá 200 km por hora na reta, sim, o Lancer com câmbio CVT, demos 200 km por hora algumas vezes, tá? No caso lá eu tava com um 2019 com 3.500 km rodado, carro novinho, na gasolina aditivada, entendeu? É manco pra caralho, o câmbio CVT mata o carro, mas com câmbio manual pode ser uma escolha interessante. Quer ver um carro que é maneiraço também e até surpreendentemente para mim manteve o valor? É o Elantra, né, da geração anterior, que é um carro bem bonito, tá? Motor 1.8, de preferência manual, tá? Mas é um carro que manteve valor, acho caro, não iria nele não, beleza? Em resumo, você consegue vários modelos sedã, por exemplo, com motor 1.8 ou 2.0, tá? Eu recomendaria só se for com um câmbio manual, beleza? Justamente porque você não sabe como é que a pessoa usou antes, tá? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Você também consegue, pensando num carro um pouquinho mais novo, hatch compacto, o Fiesta, motor 1.6. O Fiesta tem um motor 1.6 de 132 cavalos, se não me falha a memória, no etanol, tá? Um câmbio manual, ele já é um carrinho interessante. Fez uma brincadeirinha no motor, já fica um negócio maneiro, divertido, certo? Até 50 mil, cara, você também consegue pegar um Up TSI, tá? Eu não recomendo, né? Eu já dirigi o carro, realmente, o motor 1.0 turbo naquela caixinha de leite, aquela caixinha de... aquele pote de sorvetinho, aquele freezer horizontal, tudo bem, tem um desempenho interessante, tá? Mas, cara, pega esse carro, bota na curva mesmo, tipo 150 por hora, curva na estrada. Tipo, tem um vídeo meu aí com o Sonic fazendo isso. 165 por hora, fazer uma curva na estrada. O carro não segura, a menos que você mexa na suspensão, bote um pneuzinho mais largo, uma paradinha assim. Mas não, o carro não foi feito para isso. O desempenho é legalzinho? É legalzinho, entendeu? Mas eu não recomendo esse carro. Ainda mais a 50 mil reais, tendo várias outras opções muito mais interessantes, tá? Então, próximo passo agora, rapaziada. Vamos um orçamento muito bom, tá? Um orçamento até 75 mil reais. Então, para finalizar, orçamento do jovem entusiasta, primeiro carro Playboy, até 75 mil reais, tá? Eu iria, todo mundo sabe a minha escolha, quem já assistiu meus vídeos anteriores, Sandero RS 2020, 0 km. Não pensaria duas vezes. Para o jovem entusiasta, primeiro carro, você vai ficar feliz da vida. Se você é um jovem entusiasta e vai comprar o seu primeiro carro e tem um orçamento de 75 mil, eu acredito que consumo não seja um fator relevante para você. Então a única coisa que pecaria do carro seria isso e questão de acabamento e tal. Eu entendo da seguinte forma, o cara tem um primeiro carro, meu irmão, qualquer porra que ele sentar a bunda no banco ali e dirigir tá bom e não reclame, né? Então assim, vai reclamar do acabamento, do banco, não sei o que. É porque o painel tem plástico duro. E tu vai deitar no painel por acaso, ô caralho? Porque o revestimento é perfect plástico duro. Você vai sentar no revestimento da porta por acaso? Entendeu? Eu acho essas porra uma palhaçada do caralho. Quer coisa molinha ali? Leva no capoteiro, manda ele botar espuminha e forrar de couro. Então, porra, babaquice. Mas
Pensando no jovem entusiasta, primeiro carro, orçamento de 75 mil, Sandero RS 2020. Filho, você vai rodar com o carro, só alegria, revisão bonitinho, garantia de fábrica, entendeu? Dá para sentar mamona num track day se você quiser, com ele original, e dá para se divertir bastante. É um carro que vai te trazer alegria, certo? E depois de um tempo, venceu garantia e tal, tem um kitzinho Ordospec, tem uma preparaçãozinha aspirada, tem um kitzinho turbo para lançar lá do Fluence GT, tem uma porrada de coisa que você pode fazer no carro, entendeu? Porra, carro maneiraço, vai te trazer alegria, vai botar um sorriso no teu rosto. Eu não iria em outro, tá? Mas com 75 mil você consegue comprar muita coisa, tá? Uma das coisas que você consegue comprar também é um Cruze, tá? Eu iria no hatch, Sport 6, né, com motor 1.4 turbo. Esse motor é um motorzinho bem interessante, é um motor que tem vários upgrades no mercado aí, downpipe, um intercoolerzinho maior, você consegue várias soluções para aumentar a cavalaria desse motor, dá para fazer uma brincadeira maneiríssima, certo? Então, para o jovem entusiasta também é uma opção, um Cruze hatch, tá? Com 75 mil você também consegue pegar um Audi A3, tá? Com motor 1.4 turbo, que também é uma configuração interessante, também é um carro que tem disponível uma porrada de peça, né? De performance, que você consegue mexer para ganhar uns cavalinhos a mais, tá? Nesse valor você consegue um Jetta também, 1.4 turbo, com câmbio Tiptronic, né? Que eu, na minha opinião, não recomendo, tá? Com 75 mil você consegue usado também, mas eu não iria nesse carro. Um Mercedes-Benz, por exemplo, A200, tá? Com motor 1.6 turbo, mas eu não iria nesse carro, porque eu acho que tem opções muito mais interessantes do que ele, principalmente para a pessoa que é entusiasta. Eu acho o Sandero RS 0 km muito mais interessante do que um Mercedes A200 usado, tá? Você tem várias opções também de sedãs com motor 2.0, né? O Corolla é uma opção já do modelo anterior a esse último, né? Que é lindo demais. Você consegue ele com motor 2.0 XEI, por exemplo, nesse valor. Você consegue o Audi A3 Sportback com motor 1.8 TFSI, lá do ano de 2014, por exemplo, 2015, também é um carrinho interessante, né, que dá para fazer uma brincadeira bacana. Você consegue Honda Civic também com motor 2.0, já do modelo mais moderninho, bonitão e tal, que eu acho que é um carro interessante, apesar de achar que ele não é um carro de muita performance, tá? Nesse valor de 75 mil, o que mais que você consegue? Cara, você tem bastante opção aí de carros com motor grande, tá? Mas eu iria de Sandero RS sem pestanejar. Nesse valor de 75 mil, se você for falar de lasanha, tem uma porrada de lasanha que você consegue pegar. Eu vou citar algumas aqui, por exemplo. Uma Ford Ranger com cabine estendida, daquele primeiro modelo da Ranger, com motor V6 4.0, câmbio manual. Cara, é a STX, que é um modelo raro, valorizado, né? Nesse valor de 75 mil, lasanhaça. Nunca que eu pagaria nessa porra esse valor, mas se você tá atrás de uma lasanha, essa é uma opção, tá? Lasanhaça também, aí eu acho que eu pensaria, se eu tivesse essa grana, eu pensaria nesse antes da Ranger. Você pode me chamar de maluco, mas é a minha opinião. Tem um Ford A29 por 75 mil reais. Maneiríssimo, maneiríssimo. Eu teria com certeza um bichinho desse, que é muito legal, tá? É óbvio que não é para esse vídeo aqui, né? Mas eu posso fazer depois um vídeo de escolhas absurdas pelos valores aí, tá? Mas, gente, basicamente é isso, né? Para o jovem entusiasta, eu acho que fica assim, tá? E tem opções 0 km também, 1.0 turbo, mas aí para o jovem entusiasta, não sei, eu sou daquela cabeça, eu preferiria, por exemplo, um
Cruze 1.4 turbo hatch do que pegar um Onix 1.0 turbo câmbio manual hatch novo, certo? Eu preferia pegar um Cruze seminovo pouco rodado, mas aí vai da cabeça de cada um. Então, até 75 mil reais, a minha escolha é o Sandero RS 0 km 2020. Ganhou 14 quilinhos a mais de peso, um pouquinho mais de segurança, mas a gente sabe do que esse carro é capaz, sem surpresa, felicidade pura, sorriso no rosto. Se você duvida disso, pega um e dirige. Que o dia que você dirigir esse carro, meter ele numa curva e tal, aí você vai ver do que ele é capaz, você vai ver que ele é capaz de arrancar muito sorriso da gente. Beleza, rapaziada? Espero que tenha gostado aí. Aquele abraço, deixa o like, se inscreve no canal. Se eu conseguir aí, como eu tenho conseguido, é vídeo todo dia. Valeu, aquele abraço.